Seja muito bem-vindo ao curso de Introdução ao Grego Bíblico. Espero realmente que seja muito útil à sua vida espiritual, sobretudo. Eu sou o pastor Gustavo Luiz, professor de teologia, lecionei já algumas disciplinas em pelo menos 2 seminários, fora os cursos menores em outros locais, como igrejas, e tenho esse privilégio de poder oferecer um pouquinho do que eu sei para cada um de vocês. É importante que você saiba o seguinte, que a língua grega pode, à primeira vista, parecer um bicho de 7 cabeças, mas não se importe com isso. Não atente para a dificuldade. Lembre-se que, por mais difícil que pareça ser, ela tem uma grande influência em nosso vocabulário. Tanto é que vocês estão vendo em tela vários exemplos de palavras que são de origem grega. Isso facilita bastante a nossa compreensão desse novo idioma. O curso que eu estou oferecendo aqui, de forma gratuita, online, vai requerer de cada um de vocês estudo, atenção, vez ou outra, vocês vão ter que parar e meditar. Vocês precisam realmente se concentrar nas atividades. E no tocante aos exercícios, que eu sugiro que sejam diários, vocês precisam fazer quantas vezes acharem necessárias para que vocês possam, através da repetição, memorizar. Se vocês decorarem o alfabeto grego, que é composto de 24 letras, tanto maiúscula quanto minúscula, vocês estão com meio caminho andado. Daí para frente, um abraço. Ou seja, se torna muito mais fácil, porque vocês vão ter condições de pegar as letras, formar sílabas, das sílabas formar palavras, e, por sua vez, vocês vão ler as frases. Lembrando que o objetivo do grego bíblico não é a conversação. Se você pretende usar como instrumento para a conversação, eu sugiro que você procure um curso de grego moderno. Por que digo isto? A língua que nós estamos aprendendo hoje é o grego koiné, é uma língua morta, isto é, não mais falada, assim como o latim. A importância é fazer a leitura a partir dos textos originais no Novo Testamento. Dito isto, a gente pode avançar e entender que houve, nesse período de formação da língua, 5 que são distintos. O primeiro deles, para se ter uma ideia, é o chamado período formativo. Esse período formativo, na época, inúmeros dialetos eram existentes, tais como o ático, por exemplo, e o acardiano, um outro dialeto. E havia 3 principais dialetos, que eram o dórico, o aeólico e o jônico. Já o segundo período é este, o clássico. Esse período clássico se destacou o dialeto ático. Eu mencionei que os 3 principais do período anterior, formativo, era inclusive o quê? O dórico, a eólico e o jônico. Mas no período clássico, o que se destacou foi o ático. E para se ter uma ideia, tem sido a fonte principal do grego do Novo Testamento. O terceiro período é esse que vamos nos deter. Período koiné, é o período helênico. Esse grego, ele se tornou universal por alguns motivos. A extensão da colonização, a grande união político-comercial das diversas tribos gregas, o intercâmbio religioso entre as tribos gregas e as famosas conquistas alexandrinas.
Esse grego é o que foi utilizado para a composição do Novo Testamento. Era a língua comum, porque koiné significa isto, comum, do povo no seu dia a dia. Quando menciona-se comum, não se refere a uma língua utilizada pelas pessoas mais pobres, mais simples ou humildes da época. Não é nesse sentido. Estas pessoas falavam também o grego koiné, sendo que o koiné ele é utilizado comum no sentido que era falado em todo o território, isto é, em todo o império romano que dominava na época. Na região da Galileia, falava-se o koiné. Lá no Egito, que estava subjugado pelo Império Romano, a gente descobre pelos papiros existentes da época que falavam também o mesmo koiné. E é justamente este idioma que era falado na capital romana, logo Roma. Ou seja, a gente vai observar que era uma língua comum a todas as pessoas. Não era uma língua, vou dizer assim, um tanto chula, precária, pobrezinha, que apenas as pessoas com menos instrução falavam. Pelo contrário, todas as pessoas da época do Império, eles falavam o koiné. O outro período é o chamado bizantino. O período bizantino é importante e vai justamente ocorrer, né, nesse período a divisão do Império Romano. O Império Romano ele sofre uma cisão e nós temos esta evidência através da própria história que vai apresentar esse depoimento. O próximo e o último é o período moderno. O período moderno vem desde 1453, quando o Império Romano caiu, até os nossos dias. O grego moderno tem certas semelhanças ao koiné, tem certas, mas na leitura, por exemplo, é bem diferente, bem diferente. A expressão que nós utilizamos como koiné, nós temos aqui uma expressão aqui em tela, porque fala assim, iniciado em 1453, que fala o grego descendente do koiné. Ora, no clássico e no grego koiné, a gente lê da maneira que eu pronunciei, koiné. A grafia é a mesma, sendo que no idioma moderno vai se chamar kni, kni, ou seja, a pronúncia houve mudança. Mas isto a gente pode ver lá na frente, ou alguém pode entrar em contato comigo que eu posso explicar como é que é essa questão das pronúncias, porque na verdade existem várias delas, não apenas uma, ok? Vamos prosseguir. Aqui está uma síntese, um resumo desse período. Esse quadro serve para ilustrar e você ter uma dimensão ao longo desses anos todinho sobre esse processo formativo da língua. Algumas notas importantes, as quais os alunos já receberam em PDF. Vocês podem depois atentar. Eu acabei mencionando de antemão algumas coisas sobre a influência no período do grego antigo, digo, do grego koiné, quando se tornou universal pelos princípios já mencionados, mas nós temos aqui primeiro esses três que vocês estão visualizando. Qual é a particularidade? Note bem que as pessoas acham que os estudiosos, muitas vezes, são pessoas mal-humoradas, são críticos ácidos, como se eles não tivessem comprometimento com as escrituras, como se esses quisessem causar.
Ora, gente, nós temos pessoas muito sérias, competentes, trabalhando anos a fios no processo de tradução. Para se ter uma ideia, os manuscritos mais antigos, a escrita era uncial e contínua. Não constava acentos, nem pontuação, nada disto. E era, e era tudo junto e misturado. O exemplo acima deixa claro. Depois nós vamos ver outras fotos para vocês verem como que era. Então o negócio era muito sério. Ou seja, não era tão fácil assim como algumas pessoas podem supor. Acontece que homens, no decorrer dos anos, mulheres também se juntaram e fizeram um trabalho para facilitar a nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui e render graças a Deus por todos esses homens e mulheres sérias que dedicaram e ainda dedicam tempo e atenção nos manuscritos, entendendo que tem muito trabalho ainda a ser feito. Fecho esse parênteses, vamos para o próximo. Aí agora sim vocês estão vendo como que era. Observe que era tudo em letra maiúscula, não havia a grafia em letra minúscula, tudo maiúscula, da forma que vocês estão vendo aí. Tudo junto e misturado. Essas pessoas tinham que entender tanto da cultura quanto da linguística, da forma, e ver aonde começava uma palavra, aonde terminava a outra, a mesma, onde eles faziam então a separação de cada palavra, tentava entender e fazer através da leitura uma interpretação e ir aplicando vírgula. Quando eles deduziam que eram perguntas, eles colocavam lá, seja uma interrogação e assim por diante. Então, graças a Deus, nós temos hoje o Novo Testamento em grego, não da forma original, mas da forma simplificada. Simplificada porque gente séria e competente facilitou a nossa vida. E muitas outras depois trabalharam no processo da tradução desses textos e manuscritos. Agora sim, a gente termina a primeira aula. São apenas algumas coisas sobre o período de formação do grego koiné e certamente vai haver muitas outras características importantes. Fique atento, sempre lembre-se de assistir o vídeo todo. Na dúvida, você pode fazer o seguinte: entre em contato comigo, fale no meu privado. Aqueles que estão participando no grupo podem também fazer as suas perguntas, pedir seu esclarecimento, tirar suas dúvidas, que eu estarei, então, me colocando à disposição de cada um de vocês. Bons estudos no grego koiné.